Olá, muito bom ter você aqui no podcast Pontos e Vistas, que hoje recebe o advogado especialista em direito eleitoral, conselheiro da OAB e presidente da comissão própria do assunto aqui na OAB, Dr. Ricardo Vitaporto. Muito prazer em vê-lo aqui e obrigado por aceitar nosso convite. Sergei, eu que aqui estava te cobrando, inclusive, de ser convidado. Tá lindo aqui o seu podcast e eu fiz questão de dizer para você que queria muito participar do seu programa para justamente dizer para você que você, além de ser um excelente advogado, é um grande entrevistador. Então, estou aqui inteiramente à disposição para a gente discutir um pouco sobre direito eleitoral, inclusive porque estamos às vésperas aí da eleição, então tem muita coisa acontecendo nesse momento aqui. Muito obrigado pelas palavras. Esse é o motivo pelo qual a sua especialidade que nos levou a convidá-lo, porque, afinal de contas, nós estamos vivendo um verdadeiro período eleitoral. Agora está um pouco tenso, né? Não vamos entrar nos detalhes, porque a gente nem pode. Tem uma restrição eleitoral, a gente não pode falar de nomes, senão... Não dá direito de resposta, as pessoas vão invadir meu podcast aqui e o pessoal anda meio agressivo, né? Então, mas você não acha... eu não sei, eu acompanho eleição, debates desde criança. Quando a gente perdeu a mão? Porque propostas mesmo, ideias... Eu sei que você não é cientista político, tal, você vai falar aqui sobre o direito de resposta, tecnologia, tal. Mas para a gente começar, você sempre quis ser advogado dessa parte eleitoral? E te pergunto, você pensava que o eleitoral está ficando igual ao criminal? Não, tem muita semelhança. Eu sempre comparei que a advocacia eleitoral ela é irmã da advocacia criminal. É mesmo? É? Sim, porque é um relacionamento muito próximo com o cliente. Não são escritórios, grandes corporações, né, grandes prédios na Paulista, na Faria Lima, que fazem direito eleitoral ou que fazem direito criminal. São pequenos escritórios porque você tem uma relação muito próxima com o cliente, como criminalista também. Uma coisa mais artesanal. Exatamente. O eleitoral também, né? Por isso que nesse período de eleição a gente fica maluco, porque os prazos no direito eleitoral... Isso nunca me conformo. Mas tem que se conformar, porque essa é a justiça. É rápida, né? Essa é a justiça que funciona, Sergei. Eu fico imaginando o seguinte: alguém que trabalha na área civil, até os civilistas vão ficar um pouco bravos aqui comigo. Prazo de 15 dias para fazer um recurso e deixa para fazer nos últimos 2 dias. Ainda. Por que né? No civil são dias pior, úteis. Não são 15 no dias. No criminal né? são 15, mas corridos. Né? No eleitoral, a gente tem o prazo de defesa nas representações de 2 dias. Antes era em hora, agora até a resolução do TSE deu uma colher de chá e transformou o prazo em hora em dias. Porque antigamente você era citado ao 12h42, ao 12h42 do outro dia venceu o prazo. Então, se passasse 1 minuto, era intempestivo. É assim? É porque está no meio da corrida eleitoral? Sim, porque tudo precisa ser julgado, né? Precisa ser rápido. Num curto espaço de tempo. Então, você falou, a gente aqui acabou entrando em vários assuntos ao mesmo tempo. É verdade. Primeira coisa é o seguinte, a comparação com o direito criminal. Porque é muito próximo do cliente. Então, são escritórios pequenos, altamente especializados na área, porque justamente nesses prazos malucos não tem como, por exemplo, o escritório trabalhar na área de família e dizer o seguinte, olha, agora eu vou ter uma audiência que eu vou ficar no fórum 3 horas para advogar na área de direito de família. Você precisa ter uma dedicação exclusiva ao direito eleitoral para poder vivenciar toda essa correria. Por que correria? Porque as coisas precisam ser julgadas antes da data da eleição. Não existe nada pior, primeiro, de alguém que na propaganda eleitoral é ofendido e não obtém um direito de resposta. Não tem nada pior para o eleitor de sufragar, optar no domingo, no dia da eleição, escolheu aquele nome, depositou na urna a sua vontade e ver ela anulada pela própria Justiça Eleitoral porque não deu tempo de julgar o registro de candidatura. Isso é um problema terrível, que aconteceu inclusive com a redução do período de campanha eleitoral. Antigamente a gente tinha campanha eleitoral, Sergei, de 3 meses. Hoje a gente tem uma campanha eleitoral de 45 dias. E os processos são, ao mesmo tempo, está correndo na Justiça Eleitoral. Processo de representação por propaganda irregular,
correndo processo de direito de resposta e correndo registro de candidatura. E fatalmente isso aconteceu nas últimas eleições e vai acontecer nessa. O eleitor escolheu, votou, aquela pessoa, aquele candidato foi o mais votado, não vai tomar posse porque no correr da carruagem do processo eleitoral vai se indeferir o registro de candidatura. Isso dá uma confusão, né, Ricardo? Tem que fazer eleição suplementar. Então, mas aí o povo ele não tem um entendimento muito claro, porque às vezes você tem um governador, por exemplo, está lá 2 anos no cargo, aí ele é cassado por crime eleitoral, que ele cometeu na campanha 2 anos antes. Aí fala, mas poxa, mas por que não cassou na época? Porque estava correndo o processo, é isso? Imagine se os prazos fossem de 15 dias, né? Não, então, deixa eu fazer um parênteses. Esse negócio do prazo, é porque assim, o prazo é o terror do advogado. Às vezes, eu tenho quase 30 anos, eu não sei quanto você tem de advocacia, mas às vezes... 25. Às vezes você está dormindo, você acorda, porque você fala, meu Deus, será que eu perdi o prazo? Tem até charge sobre isso. E o criminalista, o prazo é rápido, mas não tanto. Eu fico imaginando, porque a gente gosta de maturar um pouco a resposta. Né? Uns 5 dias. Eu fico imaginando o eleitoral. Ele está lá, pimba, cai um negócio, pimba. Tem que fazer na hora, né? Isso você já acostumou, né? Mas a justiça eleitoral é a justiça que funciona. É um exemplo para todas as justiças. Ela funciona mesmo? Funciona, não tem a menor dúvida. Você falou 25 anos de advocacia e 25 anos de advocacia no direito eleitoral. Eu só no crime. Eu só no direito eleitoral. Sempre advoguei na justiça eleitoral, sou muito fã e acho que a justiça eleitoral tem algumas iniciativas importantes, e uma dessas é o prazo, para levar. Porque quando você é advogado, às vezes também, mesmo quando você está na defesa, se você sofre um processo injustamente, você também quer se livrar daquilo rapidamente. Não é que o advogado que é o autor da ação que quer correr e o réu quer protelar. Muitas vezes o objetivo de ambos, né, é que o processo se resolva o mais rápido possível. E na justiça eleitoral, muitas vezes eu sei que às vezes demora, né, porque tem que dar direito, até em umas questões importantes como essa, que é cassar o mandato eletivo. O mandato eletivo só deve ser cassado quando houver circunstâncias graves, né? Deseleger alguém é uma coisa muito séria. É mais difícil. Precisa ver provas robustas e que aquela ilicitude tenha impactado no resultado da eleição. Eu queria fazer um ponto nesse teu ponto que eu achei interessante. Eu ouvi uma vez lá atrás, na iniciativa privada, uma frase que me marcou. Inclusive eu escrevi isso em livros de OAB, de prerrogativas, de ética. Eu sustentei aqui no conselho, que eu fui conselheiro numa época, que é essa frase da iniciativa privada: contrate devagar, demita rápido. Que, aliás, eu falo que serve para tudo na vida, até para namorado, entendeu? Contrate devagar, demita rápido. Avalie primeiro, pense e tal. Se está dando problema, demite rápido, porque não vai ficar melhor. Né? Eu acho que vale para tudo, para negócios, vale para... Aí eu apliquei isso ao AB. Pensando também no eleitoral... A justiça eleitoral, como você falou, ela funciona. Mas ela funciona, ela tem mecanismos para impedir candidaturas. Tem o ficha limpa, por exemplo. Porque a gente vê tanta tranqueira, às vezes, sendo candidato, depois tem que caçar lá na frente, que é mais difícil. A justiça eleitoral funciona antes de dar autorização mesmo? Funciona, mas primeiro eu vou falar uma coisa que eu achei muito interessante, essa sua comparação com o namoro. O namoro na eleição está muito curto. Não dá tempo de a gente conhecer a pessoa. Não dá, porque o que acontecia? A gente tinha campanha de 3 meses, né? Hoje 45 dias, na hora que a gente vê, campanha virou 30 dias. Mal começou a campanha, já está acabando. Eu ouso até dizer que em muitos municípios tem eleitor que não sabe ainda que daqui a poucos dias nós vamos ter eleição. Por quê? Porque não se vê propaganda eleitoral mais hoje, Sergei. Eu vim aqui da região da Faria Lima, aqui para o centro de São Paulo, não encontrei nenhuma propaganda eleitoral. Mas não pode, né? Então, não tem faixa, não tem banner. O pessoal põe ainda, mas é ilegal. Mas muito pouco, muito pouco. O candidato Sergei. pode ser multado, não pode? Mas não deveria, sabe por quê? Não deve? Você acha que tinha que liberar? A legislação prevê, mas o que acontece? Quanto mais propaganda, melhor. Mais o eleitor vai fazer uma boa escolha. A lei da cidade limpa, que emporca a cidade. Mas, Sergei, aí o que vai acontecer? Aonde vai a propaganda eleitoral? Para as redes sociais. E quem domina as redes vai ter vantagem. Entendi. Eu não quero voltar ao velho estilo de fazer
campanha. A sociedade muda, né? As pessoas hoje se informam de outros meios, mas é preciso que o eleitor, que está um pouco alheio, porque a bolha, né, fica só pensando em eleição. O eleitor mesmo vai se preocupar em escolher quem ele vai votar na semana, se não no dia. Entendi. E é preciso que ele olhe movimentação você de rua. Então que você, para revolucionar essa questão da cidade limpa, acaba sendo aplicado num período em que as pessoas deveriam estar um pouco mais, digamos assim, condescendentes com uma cidade mais poluída em termos de eleição, porque é um momento cívico. Festa, é isso que você defende? a chamada festa da democracia. Ou seja, as pessoas não deveriam se incomodar com cartazes, faixas. Por um pouco período, é pouco tempo. Quando minha mãe foi candidata, deputada Zulaí, a gente não tinha muito dinheiro, então eu comprei 32 outdoors. Eu fiz uma negociação que boa. Que hoje não pode mais outdoor. Na época eu paguei um valor bom, mas eu gastei todo o que a gente tinha para a campanha nesses outdoor. Era um sucesso, porque pegava na 23, na Radial Leste. Hoje não pode, né? Mas, Sergei, vamos pensar o seguinte. A proibição não foi por preocupação estética. E eu sou uma pessoa que adorei quando foi aqui em São Paulo criada a lei da cidade limpa, porque aquilo me incomodava. Foi da gestão Kassab. Foi, né? O Kassab que fez isso. Então, adorei. Fui super fã dessa lei. Mas eu acho que nesse momento é por pouco tempo. Mas vamos contar o que está por trás disso. Não é preocupação estética, não é preocupação ecológica, não é preocupação com o que foi dito na época quando se restringiu a propaganda eleitoral, barateamento de campanha. Quando a gente diminui o tempo de campanha e diminui os meios de propaganda, você acha que a campanha eleitoral vai sair mais barata ou mais cara? Vou te dar um dado aqui concreto. Fundo partidário hoje e o fundo eleitoral que financiam. Hoje a gente tem o financiamento público de campanha no Brasil. Isso é outro ponto. Tem muita coisa para conversar aqui. Sabe para onde está indo este dinheiro? Não. Multinacional, para a Meta. Maior fornecedora de campanha. O dinheiro do contribuinte brasileiro está indo para os Estados Unidos. Instagram. Por quê? Para o impulsionamento. Tira o dinheirinho do cara que faz o cartaz. O cara que faz o banner, o cara que fazia o cavalete. Aliás, pode, né? O Wind Banner. Os banners Vamos falar de Wind Banner. Mas o que eu queria te contar... Tá, desculpa, eu te Não, vou falar de Wind Banner. Mas eu queria contar o seguinte, que o Congresso Nacional, até porque cada escândalo que nós tivemos nesse país no passado recente, se colocava a culpa em quem? Na legislação eleitoral, né? Sim. Então, tinha um escândalo, não, era porque era financiamento de campanha. Hoje se coloca em algumas pessoas. E outras coisas. E aí, então vamos baratear a campanha eleitoral. Vamos diminuir o tempo e diminuir as formas de propaganda. O tiro saiu pela culatra, né? Porque a gente está vendo hoje em dia que quem é fora da política e domina as redes tem uma vantagem em cima do político tradicional. Se tentou criar uma reserva de mercado. Porque na medida que você proíbe propaganda, você está o quê? Estimulando ou contra-estimulando a renovação política. Então, quando a gente reduziu, né, o período e os gastos de campanha, a intenção do legislador foi, olha, vamos deixar tudo como está, mas o tiro, como eu disse, saiu pela culatra, que hoje em dia quem domina as redes, né, tem tido essa vantagem. Então, por isso, talvez esse é o tema dessa eleição, né? Como a gente controlar? A gente tem pouca propaganda ou nenhuma no mundo real e muito no mundo virtual que não é controlado ainda. Você fez aqui, entrevistou, né, pessoas aqui importantes que são especialistas nessa área do direito digital. Né? Se a gente não conseguiu no âmbito civil regulamentar isso, quanto mais no âmbito eleitoral. Né? Estamos tateando ainda, mas a justiça eleitoral ainda tem dificuldade. Ferramentas para controlar isso. E nós estamos vendo isso na eleição, inclusive, da maior capital do país. Né? De como se combate o uso irregular das redes sociais com finalidades políticas. Até porque não está totalmente disciplinado o tema, inclusive nem nas eleições e nem fora das eleições. Tem a ver com a questão das fake news e tal. Agora, um dado interessante que pelo menos eu vi nessa campanha, especificamente aqui na nossa capital, em São Paulo, decretaram a morte do horário eleitoral. Reduziu também o horário? Não, mas digo assim, para o impacto, não, mas não tem muito impacto. E talvez as pesquisas... Era meia hora para a eleição municipal, agora são 10 minutos. Mas talvez as pesquisas registrem, nós estamos falando tudo em hipótese, para não configurar nenhum tipo de análise que possa beneficiar Cicrano, Fulano ou Beltrano,
Mas parece que existe ainda um nicho suscetível ao horário político, do qual o candidato que não faz parte tem um certo prejuízo. Existe um nicho ainda, talvez as camadas mais populares. Mas, Sergei, ainda as camadas populares, sei, quem assiste a televisão aberta... Mas as pesquisas estão dizendo isso, meu caro. Nós estamos vendo candidatos que não têm acesso ao horário político perdendo musculatura que ganhou na rede social. Mas será que essa é a resposta? Não sei. Pode ser que eu esteja enganado. É por isso que você tem que me falar. Não, e aí eu... Você acha que não? Então, horário... Bom, eu sou contra o horário político. Eu sou contra financiamento de campanha. Eu acho que tinha que tirar o dinheiro do Estado. Você tem que ir, de alguma forma... Mas também não adianta a gente proibir e não dar uma solução. Não, aí não seria proibir. É só tirar, né? Porque proibir é hoje. Você proíbe a nossa liberdade. Mas quando o Supremo proibiu o financiamento por pessoas jurídicas, teve que se buscar uma solução. Não foi a classe política que inventou o financiamento público de campanha. Isso é importante de dizer tudo bem, eu foi sei. o Supremo Tribunal Federal a proibir o que não estava na lei. Esse é um corte interessante, eu não sabia disso. O financiamento público, o financiamento por pessoas jurídicas. E por que não deixaram? Para evitar alguém que seja abastado ser candidato? Foi a candidatura do Silvio Santos que fez isso? Não foi, mas foi o abuso, né? Foi o abuso, justamente. O abuso. Justamente, né? Mas os abusos levam aquela coisa do revolucionário, né? Para tentar tirar um negócio superficial, ele acaba prejudicando direitos fundamentais. Mas a gente falou de financiamento, eu tenho aqui a obrigação de dizer, né, para quem nos acompanha, de não é a festa do caqui o financiamento público de campanha. Porque a Justiça Eleitoral fiscaliza, Sergei. Não é do caqui, é a festa do dinheiro público. É do dinheiro público. Não é do caqui é bem melhor. Mas é do dinheiro público. E é particular. Mas o candidato presta contas, sofre uma auditoria da Justiça Eleitoral por um órgão técnico sério que esmiuça as contas, que verifica se aquele gasto foi realmente realizado e tem imposto, na maioria dos casos, a restituição do valor com juros, multa e correção. Então é importante dizer isso. Ninguém quer financiamento. É que a gente precisa bolar financiamento público. A gente precisa bolar. Democracia custa dinheiro. Às vezes tem uma palavra... E custa caro. O ministro Marco Aurélio sempre disse isso, né? Existe uma palavra que se chama transição também. Eu, por exemplo, sou a favor das reformas das polícias. Mas se você falar em desmilitarização, tem gente que acha que isso é comunista. Mas é uma ideia que eu tenho porque eu trabalho com polícia há muitos anos. Mas se você falar assim, talvez as pessoas tenham preconceito. Como eu estou tendo preconceito, porque eu acho que campanha política não deve ter dinheiro público. Eu acho interessante. Inclusive é um apelo eleitoral isso. Mas talvez alguma coisa de transição. Aí a gente vai chegar no ponto, que é o ponto dos partidos e da reforma política. Isso eu quero te ouvir, porque nós temos mais de 30 partidos, o fundo, porque tem o fundo eleitoral de campanha e tem também o outro dinheiro... O partidário. Que pode ser utilizado em campanha também. Mas esse partidário é usado como durante as épocas que não tem campanha? Churrasco? Não, pelo menos. Imagina, se fizer um churrasco, o TRE de São Paulo reprova a conta e manda todo mundo devolver. Você é fã do TRE de São Paulo, hein? Lógico. Eu quero saber depois por que você falou que a Justiça Eleitoral funciona. Você é o primeiro advogado entusiasta da própria justiça, porque os criminalistas acham péssima a justiça, os civilistas. A Justiça Eleitoral funciona. Você é entusiasta. Você imagina, a Justiça Eleitoral, ela tem alguns aptidões, vamos dizer assim, né? A primeira, ou funções, não é nem aptidões, seriam funções, caráter da Justiça Eleitoral. Primeiro é o caráter administrativo, que a gente tem que louvar, porque é ela que gerencia as eleições. Tem país, por exemplo, que a atribuição da organização do processo eleitoral é delegado para o Poder Executivo. Você imagina a eleição de 2022 se a organização do pleito para presidente da República fosse realizado pelo governo federal. Imagina o que ia ser. Tem outros países em que se delega a organização das eleições para o Poder Legislativo. Para mim, a melhor opção que foi, quando nós criamos o nosso Código Eleitoral, que quem organiza a eleição no Brasil é a Justiça Eleitoral, que é a justiça, né, mais distante, né, que é o ente mais distante da disputa político-partidária. Você imaginar que
por exemplo, eu não quero ficar só no âmbito aqui do TRE. A gente tem eleições em 645 municípios. Só em São Paulo, só no estado de São Paulo. Ao mesmo tempo, e você vai chegar lá naquela sala de votação, naquela sala de aula, e a urna vai estar lá pronta. E quem faz e não dá problema. Tá. Eu sei que nem vamos entrar aqui na discussão, ou podemos até entrar... o juiz que faz a jurisdição é completada pelo juiz da cidade, não é isso? Ou vem para São Paulo? Não. O juiz da cidade vira juiz eleitoral. Exatamente. Ele não entende nada. Ele acumula. Ele mas cada vez entende mais. Cada vez entende mais. Mas você fala, por que você é fã da justiça eleitoral? Eu sou fã porque consegue fazer... Só segura um pouco, porque a gente tem uma obrigação de fazer um corte, que é o nosso intervalo, e na volta vocês vão saber por que o Dr. Vita Porto é fã da Justiça Eleitoral, e eu vou fazer uma pergunta para ele também sobre a questão da censura / digamos, legítima atuação do judiciário. Até já. Voltamos a falar sobre direito eleitoral com o Dr. Ricardo Vita Porto, que é presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB São Paulo, especialista em direito eleitoral. Por que eu te perguntei por que você é fã? Porque assim, todo advogado é crítico, e você também o é, claro. Mas assim, expande um pouco mais a jurisdição como um todo, a qualidade das decisões. Certamente você deve ter perdido alguma coisa, não é possível que você ganhou tudo. Porque às vezes o advogado pode acontecer de reclamar porque perdeu. Mas assim, eu também já perdi, já ganhei e tal. Eu não acho que a justiça criminal no Brasil seja boa. A entrega jurisdicional é ruim, nas 3 esferas. Supremo era melhor, piorou em algumas coisas, o STJ tem demonstrado alguma sensibilidade do direito de defesa, então eu acho que é ruim ainda a prestação jurisdicional na maioria das vezes, mesmo ganhando. Você entende que no caso de justiça eleitoral ela é boa assim no cômputo geral? A gente sempre falou que a justiça que funciona é eleitoral. Mesmo eu ganhando é um pouco exagerado, né? A gente quando ganha nunca acha que é ruim. Mas você entendeu o que eu quis dizer, né? De um modo geral, a hermenêutica do direito penal não é bem feita, porque é difícil contemplar Mas sabe o que acontece, Sergi? Num período muito curto, você consegue trazer o processo pelas 3 instâncias. Evidentemente, nós dissemos aqui no último bloco que são 645 municípios, são 645 eleições diferentes. Evidentemente, tem juiz que não gosta, às vezes acumula a função eleitoral, que é uma função remunerada, mas não gosta, não tem interesse, não estudou, apesar de ser uma pequena minoria isso. É uma minoria porque tenho visto os juízes eleitorais cada vez mais preparados para julgar as causas eleitorais. Mas se houve erro em primeiro grau, em uma semana o processo já está aqui no TRE e já é julgado. Né?
Nós estamos agora no calor, no quente da Justiça Eleitoral, tendo sessão 4 vezes por semana, Isso é bom. que começa à 1 da tarde e acaba às 9 horas da noite. E nós temos um corpo técnico no tribunal muito especializado e muito dedicado. Por quê? Porque tem data certa para acontecer a eleição. Entendi. Então, tem que julgar tudo. Então, não, sou fã por quê? Porque o processo é célere, porque o processo é rápido. A prestação é rápida. Você ganhar ou perder, né? Se você Depende fez o de seu Deus. papel como advogado, né? Você dorme tranquilo, né? Mas pelo menos você teve a tranquilidade de dizer o seguinte: olha, meu processo, o juiz de primeiro grau não entendeu a minha tese, não leu a minha defesa, mas eu trouxe o processo rapidamente para o TRE e o TRE também se improveu. Eu consigo levar o processo a julgamento até pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, por isso, eu acho que é um exemplo. E eu só posso acreditar isso pelo aquilo que a gente falou no início do primeiro bloco, pelos prazos serem curtos. Achei muito interessante e eu consigo fazer uma analogia à justiça comum, digamos, né? A não eleitoral. Uma vez eu fui no Supremo com minha mãe, a deputada Zulaí, que estava fazendo a reforma do judiciário. E o presidente era o Carlos Veloso. Ele mostrou para nós assim, aqueles processos tudo empilhado no corredor, justificando para ela porque não podia fazer a reforma, porque olha quanto trabalho. Aí ela virou para ele e falou assim: vamos fazer um mutirão. Vamos pegar isso aqui no final de semana? Você topa, presidente? Não ficou meio assim e tal. Será que se a gente tivesse também um rigor, não uma pressa desmedida, mas será que essa premente necessidade por causa dos prazos, se a gente aplicasse, por exemplo, você falou que o TRE tem 4 sessões por semana. Por que o Tribunal de Justiça, uma Câmara Criminal, sei lá, 15ª, tem sessão hoje e daqui a 15 dias? Que de 15 em 15 dias não tem condição nenhuma. Faz Até porque toda semana no mínimo. Sim. E 2 vezes por semana. E presencial, né, Sergei? Não, presencial é óbvio. Se a pessoa quiser fazer por remoto, exatamente. eu acho que tem que deixar, porque o remoto também ajuda o que muita gente. Não, o advogado do interior, né? E de outros lugares do Brasil também. Às Sim. vezes tem processo aqui em São Paulo, o cidadão é de Manaus. Mas o juiz tem que estar lá, né? O juiz tem que estar lá. Aqui no TRE, evidentemente, por isso, a minha comparação do início com o direito criminal, que você faz tão bem, é muito fático o direito eleitoral, né? Não existe grandes teses jurídicas, né? A lei é pequena, a gente tem uma lei da eleição, que é a Lei 9.504, a gente tem uma lei das inelegibilidades. Então, quando tem um processo, a gente vai discutir fato. E discutir fato é você falar para o juiz: olha, aconteceu isso, 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 isso. E nada melhor, muitas vezes, de um contato, de bater na porta e dizer: excelente. Você chega lá e explicar: o banner caiu, excelência. O banner caiu na cabeça do candidato. A culpa não é dele, não é assim? Exatamente. Não foi ele que pôs. Não foi ele que pôs. Não isso foi o adversário que colocou lá no lugar dele. Tem as multas, né? Tem as multas. Isso é uma notícia. A justiça eleitoral essa aplica, coisa, Ricardo, do juiz não tá, é um absurdo. Uma coisa é a pandemia, que a gente entendeu, foi um período, e a questão da tecnologia que veio para ficar. Se o juiz achar, por exemplo, uma audiência que é lá em Presidente Prudente, os advogados são de São Paulo, as partes moram em outras cidades, e ele oferecer isso, mas o funcionário público ele tem que estar lá das 9 tem que às dar 6 expediente, da tarde, né? No local. Não pode essa coisa. Trabalho. Você liga nas comarcas, já está tão acostumado que o juiz fala, a escrevente lá, o responsável por cada, ele só vem de quinta-feira. De quinta-feira ele está aqui, viu, doutora? Pessoal. Quer dizer, ele determinou isso. É igual o Supremo. Os ministros escolhem o tempo que eles pedem vista. E aí fica 9 anos. Eu conversei aqui com o advogado sobre drogas, 9 anos para julgar um processo sobre drogas. Aí não dá, né? No TRE não pode por causa do prazo. Do prazo da eleição. Muito bom. Mas a gente falou de 645 municípios. Tem uma culpa também um pouco, que a gente só pensa, né, na eleição da capital, né? A gente precisa também pensar na eleição do interior, pensar numa eleição. Eu sou uma das pessoas que defendem a separação da eleição. Acho terrível para a democracia a gente eleger presidente da República com governador e senador e deputados. Por quê? Porque separar, né? é lógico, a imprensa só cobre o quê numa eleição geral? Só a campanha presidencial. Pouco a gente vê
se discutindo a campanha para governador, que acaba ficando a reboque, né, das campanhas, grandes campanhas majoritárias para presidente da República. Eu, por exemplo, não estou vendo muita discussão sobre a vereança, né, os candidatos a vereador. Eu não estou vendo espaço. Porque não tem propaganda eleitoral. Se você estivesse olhando aí na rua, vendo aqui uma plaquinha com aquele que você votou, por que aquela não pessoa que fazem você debates conhece? com alguns candidatos a vereador? Porque aí seria desequilíbrio. E olha que houve uma redução, né? Você sabe que né? reduziu o número de candidatos. Que antigamente a gente tinha coligação para a eleição proporcional, né? Para a eleição legislativa, os partidos se uniam. Agora o partido tem que sair isoladamente e ele podia antes lançar uma vez e meia o número de cadeiras, agora é só o número de cadeiras e mais uma vaga. Então a gente tem uma redução nessa campanha eleitoral do número de candidatos a vereador. Mas ainda assim, né, num cenário de tantos partidos, é muita gente. Fica difícil para o eleitor também. Mas aí se fosse separar, como é que seria? Todo ano teria eleição, é isso? Se a gente separar tudo, vereador, deputado, governador, prefeito, como é que seria nesse teu modelo? Todo ano eleição? Eu gosto. Eu acho que quanto mais a gente discutir eu adoro eleição, discutir política... O duro é aguentar o clima de porrada, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Sem entrar nas polêmicas do Supremo com relação a, propriamente, a questão do Elon Musk, o X, isso aí também... Mas vamos pegar um gancho para falar do eleitoral especificamente. Recentemente, alguns candidatos D22 que você mencionou se julgaram prejudicados por decisões do TSE na campanha para presidente da República. Chamado poder de polícia eleitoral, que existe. É óbvio, né? Também vão reclamar, porque ali às vezes você concede um direito de resposta aqui, não concede lá. Tem juiz também que é injustiçado porque alguém vai ficar decepcionado com a decisão. No tempo da fumaça, que era o nosso tempo, que o pessoal fazia um jornalzinho, um panfleto, que você é fã, eu também. E eu lembro que ia lá numa briga na convenção do PMDB, era PMDB, né? PMDB, do Almino Afonso com o Severo Gomes, aquele que morreu naquele trágico acidente do Ulisses. E tinha lá os panfletinhos e tal. Naquele tempo, se você fizesse alguma coisa apócrifa e distribuísse numa fábrica ou o juiz ia lá e mandava caçar. Hoje as pessoas confundem um pouco o que é censura e o que é o exercício jurisdicional em cima de algo que está sendo divulgado pela fala. Então, alguns candidatos e algumas pessoas vão para a televisão, vão para a rede social, eu estou sendo censurado, porque tiraram do ar. Mas aquilo que está sendo tirado do ar pode estar infringindo uma lei eleitoral. Explica um pouco a diferença do que é antes, que seria censura, e o que é depois. O cenário que a gente teve em 2022 foi muito conturbado, não na questão de ofensas, de fake news. A Justiça Eleitoral tem conseguido dar uma resposta efetiva. Primeira eleição que a gente teve com influência das redes sociais, os juízes mandavam derrubar uma postagem ofensiva, caluniosa, ou mesmo com inverdades, né, chamadas fake news, e as plataformas não cumpriam. Tanto teve uma eleição que se aplicou multas milionárias, né, por descumprimento de ordem judicial. Por conta dos convênios que foram firmados pela Justiça Eleitoral, hoje, efetivamente, se um juiz eleitoral manda derrubar uma postagem, as plataformas têm executado isso de uma forma bastante rápida. O cenário de 2022, a gente viveu uma questão que o que estava sendo contestado ali era o próprio processo eleitoral brasileiro, né, com a questão da urna eletrônica. Não vamos entrar aqui, porque seria um podcast inteiro para falar sobre... Mas agora você já falou, você confia? Ela é confiável. Não tenho a menor dúvida. Ela é boa mesmo. Inclusive nós aqui na OAB, a gente faz todo o acompanhamento. A OAB é a primeira entidade fiscalizadora e certificadora do processo eleitoral. Eu acho engraçado que esse povo é contra a urna, mas continua fazendo campanha. E fazendo campanha e dizer, vamos ganhar lá não sei aonde e tal. Ué, se a urna é roubada, como é que faz? Eu não faria campanha, então. Acho que a gente superou. Mas o que aconteceu? Mas volta ao teu assunto. Mas o que aconteceu? Na eleição de 2022, tiveram que ter prontas respostas da própria Justiça Eleitoral, que estava sendo contestada, e isso, evidentemente, gerava uma insegurança, né, no eleitor, para, evidentemente, se tirar, né, da comunicação aquilo que colocava em risco a democracia, tudo isso. Então, nós tivemos, evidentemente, vamos dizer assim, uma atribuição da Justiça Eleitoral atípica, né, de
utilizar o poder de polícia dela de uma forma que ela nunca tinha utilizado no direito eleitoral. Eu sou absolutamente contrário ao juiz agir de ofício, né? Esse é o primeiro princípio, né? É que o juiz ele só age a provocação das partes. Mas ali existia uma defesa da própria instituição da Justiça Eleitoral e do próprio processo eleitoral brasileiro. Agora, isso não pode ser replicado de forma nenhuma para uma eleição municipal, né? Então, eu tenho muitas ressalvas na questão do juiz de ofício interferir, ainda mais num município pequeno. Mas né? quais são, especificamente, o que leva, aí eu não entendo a sua área, o que leva um juiz a indeferir ou mandar derrubar uma postagem? Por exemplo, uma calúnia. Se eu chamar, eu chamar ele é ladrão. E se eu tiver ou se eu tiver mostrando, olha, houve um desvio aqui dessa situação, tal. Mesmo assim o juiz manda tirar? O que define derrubar uma postagem? Bom, primeiro a gente tem que ter em mente que a eleição serve para isso. A eleição não é uma batalha de confetes, né? Você vai ficar elogiando o seu adversário. Você tem que falar suas qualidades e mostrar as desvirtudes do opositor, né? Então, não tenho dúvida nenhuma de que nas redes sociais... Não temos dúvida. Também é campo para você... Só tem isso hoje. Para mostrar. Só fala a mão do outro. Mas, Sergei, mas a Justiça Eleitoral tem dado diversos direitos de resposta aí. Sim. A partir do momento que vai para ofensa... haja direito de resposta. Fica todo picotado. E no direito de resposta, eleitoral. O cara ofende de novo. Aí direito de resposta para o outro. Chama reversão do direito de resposta. Fica um negócio sem fim. Mas assim, na hora que você faz uma crítica, ainda que seja ácida, né, eu acho que é do jogo. O juiz fala isso, às vezes, quando nega o direito. Sim. Fala, não, ele chamou você, que você se você é candidato, você não pode ter exacerbada a sua suscetibilidade. É isso que se fala, né? Tá. Você se pôs ao escrutínio público, você também tem que sofrer esse ônus da sua vida ser escrutinada pelo eleitor. Mas, se eu entrar no campo da ofensa pessoal, da calúnia, da injúria e da difamação, eu acho que aí a Justiça Eleitoral tem que apitar e falar, houve falta. Mas a injúria e a difamação, eu sou criminalista, são fatos também. A injúria não, mas a difamação é um fato. E se ele vira vereador ou vira deputado, principalmente deputado, ele tem imunidade depois, que também está sendo questionada de maneira errada no Supremo. Por mais que eu não goste, o cara fala, o cara é ladrão, mas o deputado não pode ser processado, chamar de ladrão um político. Na minha visão de criminalista, e está na Constituição. Agora, antes, quando ele é candidato, ele tem que ter um comedimento. Como é que o juiz faz essa distinção? O que é um fato que ele precisa denunciar que o cara é corrupto? Ele tem que provar. É difícil isso, né? Não, mas e ganha uma importância ainda maior na questão das redes sociais. Porque o que acontece? Te disse aqui que as plataformas têm cumprido as determinações judiciais de retirada, mas a gente tem a mensageria, né? Que é o WhatsApp. O WhatsApp você não combate. Não controla, né? Hoje a gente tem essa eleição, o desafio dessa eleição, e ainda a gente não chegou porque falta 15 dias. Eu costumo brincar, os primeiros 15 dias da eleição é propositivo e depois é um mata-mata, né? A gente já viu que até cadeirada tem voado por aí. E vai piorar as coisas, né? Se em São Paulo está desse jeito, no interior também está. Então, o que não vai começar a surgir nesse calor final de campanha? O uso da inteligência artificial para manipular vozes. Acho que para manipular a imagem... Já estão fazendo. Já está. Né? Não, já está. Eu, por exemplo, tenho um cliente que ontem está espalhando pela cidade, através do WhatsApp, porque parece que esses sistemas aí, esse programa, ele pega palavras que a pessoa disse e junta. Sim, ele pega o que a pessoa falou. É a voz do candidato. É aquele negócio do contexto. Aí vai juntando. E vai juntando então cada palavra e faz uma. Ele monta um discurso. E faz uma frase. Agora eu te falo o seguinte. Eu falei para o candidato, o que nós vamos fazer? Faz um boletim de ocorrência, Polícia Federal, para investigar, o que vai demorar, porque na eleitoral. Agora, quem eu mando parar? Não existe. No WhatsApp é criptografado. Não tem como você... Mas na rede social dá para identificar. Não, na rede social a gente consegue tirar, apesar de que é o seguinte, né? Esses perfis fakes, né? Se alastraram muito na última eleição, diminuiu um pouco dessa,
mas se você tira de um lugar, aparece em outro. Mas a minha preocupação hoje, o desafio hoje que a gente tem é as mensagens que a gente recebe no nosso telefone. Como combater isso, né? Na véspera da eleição. Eu lembro, tem uma situação até bastante curiosa aqui, Sergi. Hoje a legislação ela proíbe quando você liga para a casa do eleitor, né? O telemarketing, isso está proibido. Eu vou te contar por que foi proibido. Porque a proibição veio primeiro através de resolução. Uma eleição aqui no ABC, né? Não é cidade pequena do interior, não. Pegaram uma gravação do prefeito, que estava concorrendo à reeleição, no rádio pedindo voto, e contrataram, na madrugada, para as 3h30 da manhã, ligar para a cidade inteira, na véspera da eleição, do sábado para o domingo, colocando a voz do prefeito pedindo voto. O eleitor ficou uma arara e esse candidato ele atribui que ele perdeu a eleição por conta dessas ligações. Mas aí você falou pênalti, né? Você usou essa expressão, cartão amarelo, cartão vermelho, vai fazendo uma analogia tosca ao futebol. Mas não deveria ter uma punição mais, assim, jogo baixo, rasteira muito, está expulso. Ou então, assim, você fica 10 dias sem poder fazer campanha. Mas não precisa ter uma coisa mais... Senão vira o vale tudo. Mas e no final? Você imagina, naquela época não tinha mensagens, ainda era telefone, hoje poucas pessoas têm o telefone fixo em casa, mas eu fico imaginando, eleição municipal agora, um áudio desse, né, falso, do sábado para o domingo, não pode impactar na eleição? Não pode alterar o resultado, uma eleição muito disputada? Eu acho que ao fim e ao Então cabo, o eleitor que precisa ficar muito atento disso. Ao fim e ao cabo, a tua área traduz um pouco o que nós estamos vivendo hoje, da convivência democrática, da dificuldade de conciliar tantos fatores, tantas emoções e tantos valores numa decisão mais rápida. Eu acho que a justiça eleitoral, e nesse passo, é o extrato disso, é conciliar tudo, porque um candidato também ser impedido de ser candidato porque falou uma grande bobagem, uma rasteira muito grande, aí vai dizer, mas exageraram também tirar o cara do pleito. É um negócio, é a democracia que é difícil mesmo, né? Foi o que eu disse, né? Hoje, para a gente deseleger alguém, precisa ser uma coisa séria. Mas precisa que haja atuação também da justiça eleitoral. Deixa o cara ganhar. Também não é o vale tudo, Deixa né? a pessoa ganhar e depois a gente vai avaliar se houve abuso eleitoral. Também tem isso, né? Mas um dia... Porque não dá tempo de julgar. Vamos imaginar que aconteça alguma coisa agora. Nós estamos nas vésperas das eleições. Não vai dar tempo de caçar. E aí abre a urna, ganhou no primeiro turno. Mas a urna não absolve. Isso é importante dizer. A urna não absolve? Não, claro que não, né, Sergi? Se houve abuso... Como assim? Mas e se o eleitor não sabe? Mas se ele não jogou, não ele querendo chegou fazer também aqui a analogia de futebol, não teve mas propaganda. nas regras do jogo. Eu não acho que não seja motivo, qualquer coisa seja motivo para cassação do mandato. Para mim, seria isso. Eu trabalho com direito eleitoral. Não, claro. Coisa mais séria e mais sagrada que tem é o voto do eleitor. Ainda que o eleitor acabe escolhendo um pior candidato, se é a vontade da maioria, ela deve ser respeitada. Mas a justiça eleitoral tem que interferir, sim, quando houve desrespeito que tenha impactado, influenciado no resultado da eleição. Porque faz parte também. São situações extraordinárias, mas que precisa, né? No Brasil, né, o jogo político, cada vez mais, não pode ter o vale tudo. Você citou esse caso do ABC. Você tem algum outro caso que você lembre, assim, que seja um caso... Não sei se vai poder falar, porque a pessoa vai saber. Algum caso assim muito esdrúxulo, ou uma rasteira, alguma coisa que definiu uma eleição, ou até na nossa história do Brasil, porque agora eu não consigo me lembrar se teve alguma eleição. Teve aquela coisa do Collor e do Lula, né? Aquele debate que diz que a Rede Globo editou, enfim. Tem muitas situações que o pessoal reclama e fala, quem perde sempre arruma uma desculpa também, né? E muitas vezes na urna eletrônica, né? Porque a gente ouve, né? Perdi. Isso é reflexo, isso a gente precisa falar aqui, importantíssimo. Pesquisa eleitoral. Pior coisa que pode existir para influenciar negativamente o processo eleitoral é a pesquisa. Eu tenho vivenciado aqui a eleição no interior do estado de São Paulo, que é pesquisas, cada um. Mas as ao pesquisas inverso. São boas. Não são boas. Não são? Você é contra a pesquisa? Eu não sou contra a pesquisa, mas eu acho que a justiça eleitoral, a gente precisa imaginar. Porque mas hoje também tem 200 pesquisas, né?
Mas, Sergei, influencia a pesquisa. Não, claro que O influencia. voto útil, né? A gente sabe da importância Mas está do voto útil. proibido agora a pesquisa na Não véspera? não está proibido. Até no dia pode. Até no dia pode. Então abre de manhã, o cara abre o jornal, tá lá. Esse vai ganhar e esse vai perder. Aí ele acaba votando no que vai ganhar porque acha que o outro não tem chance. Ou para tirar um, né? A gente, eu tenho uma pessoa... Sabe quem reclamou muito disso? Foi a Marta Suplicy, numa eleição em 98 em São Paulo, que ela parecia bem distante do Covas. Sim. O segundo turno era com o Maluf, foi o Covas e o Maluf. E ela ficou só 200 mil votos do Covas e na pesquisa ela estava atrás. Ela reclamou que ela era para ser governadora, tal, que a pesquisa atrapalhou. Mas às vezes acontece que foi um retrato do momento. A ver que o PT fez campanha na véspera, no dia, e as pessoas têm que entender também que a pesquisa só de boca de urna que vai ser fiel, né? Não, e a pesquisa obviamente, a Instituto... Com as redes sociais você pode mudar em 2, 3 dias tudo, né? Impacta, porque a fotografia, eu falei aqui no primeiro bloco que o eleitor tem deixado para fazer a escolha dele no sábado ou mesmo no domingo, no caminho para o local de votação. Então, obviamente, você tem uma fotografia de uma semana antes na pesquisa eleitoral, ela não reflete no dia da eleição. Mas o que eu estou falando para a gente dizer para o eleitor é o seguinte: não se baseie apenas nisso, principalmente numa eleição. Numa eleição da capital, você tem 10, 12 institutos, você consegue fazer uma média ali, então não é muito mentira. Agora, numa eleição no interior, existem institutos menos sérios do que outros. Né? E às vezes na cidade tem uma ou duas pesquisas só. Mas os institutos sérios, o pessoal aqui reclama, faz gozação. Datafolha, é o Datafolha disse e tal. Datafolha já acertou tanto, muito mais que errou. O Congresso tentou proibir. Eu não sou fã de ninguém, mas entendeu? Tentou proibir o quê? A pesquisa 15 dias antes da eleição. Foi aprovada a lei e foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Mas a informação para o povo tem que ter... Mas a gente tem que bolar um sistema de controle. Bom, vamos pensar nisso. Mas tem que bolar. Mas não é da Justiça Eleitoral também, porque agora não vai a Justiça Eleitoral fazer a tabulação da pesquisa. Não. Né? Agora, o que eu queria falar... Mas, de qualquer forma, a gente está meio que acabando. Mas fala o que você quer falar. Eu queria falar o seguinte... me declarar, como você mesmo colocou, um fã da Justiça Eleitoral, suspeito, um fã do direito eleitoral, sempre advoguei nessa área, um campo de trabalho extraordinário para o advogado. Que bom, isso que a gente precisa. Sobretudo para os jovens advogados, é um campo que cresceu muito. Exatamente. Né? E fala o seguinte, brincam comigo, né, meus amigos? Você trabalha de 2 em 2 anos, né? Mentira, porque os processos eleitorais, muito embora a gente tenha falado aqui que é sério, que é rápido, os prazos são curtos, mas existe diversos outros procedimentos. Hoje, na prestação de contas, é preciso que haja um advogado assinando. Então, a gente aqui na OAB tem feito um trabalho importante de divulgar o direito eleitoral e qualificar o advogado para que atue na sua cidade, no seu município, em prol de candidatos, em prol de partidos políticos e também colabore um pouco com a democracia, que a gente sempre precisa levantar essa bandeira. Um pouco não muito, né? Nós temos que encerrar, já estourou o tempo, vou fazer um pinga-fogo rapidinho, 10 segundos para cada coisa. Tá bom. Urna eletrônica, você já disse que sim, confia. Reeleição, contra ou a favor? A favor. Sabe, aqui não dá para falar muito, mas às vezes tem gestores que merecem ser reeleitos. Candidatura avulsa? Totalmente contrário. Precisa de partido político. Quanto o partido político, a gente precisa votar em ideologia, não em pessoas. Limitar 2 mandatos, ou seja, uma reeleição só. Como nos Estados Unidos, né? Acho uma Você boa, acha né? Interessante? A gente vê por aí que prefeitos ficam 5, 6 mandatos, acho que isso não é producente. Corte partidário, assim, fazer aquela corte, assim, se não tiver tantos deputados, tá acabado o partido. Melhor coisa que pode acontecer. Precisa até aumentar, né? Exatamente. E tem aumentado, a lei tem aumentado. A gente tem que gastar dinheiro e tempo de televisão do contribuinte com quem realmente possa disputar as eleições com qualidade. Ricardo Vita Porto, muito obrigado por sua participação aqui no Pontos e Vistas. Eu tenho certeza que você gostou, porque foi uma aula aqui de direito eleitoral, tirando as minhas interrupções, mas eu tentei fazer mais dinâmico possível. E muito obrigado por você ter ficado até aqui com a gente. Um grande abraço e até a próxima.